Boa noite, meu povo! O fio enganchou na cadeira. Boa noite, meu povo, sejam todos bem-vindos. Você que já está se conectando aí na nossa live, né? Já tem pessoas conectadas. Olha ele aí, ó. Olha ele, Gil Lindão. Boa noite, gente boa. Boa noite, galera. Boa noite, meu povo. Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a essa noite, mais uma noite de adoração, louvor e adoração ao nosso Deus e aprendizado da sua palavra. Todo mundo já viu aí a nossa lâmina, né? O nosso cartaz, esteja pronto, é o tema principal de hoje à noite. Quem estará conduzindo a palavra do Senhor com a abertura da Bíblia é a nossa irmã Dalila. Então já esteja em oração para que o Espírito Santo atue na nossa vida, na vida de cada um de nós, e que esta mensagem seja realmente a necessidade que nós estamos precisando, né? Mensagens que aumente a nossa esperança e que nos faça ajustar a nossa vida, porque o céu está cada vez mais próximo. Vamos começar adorando através de canções. Canção da Minha Vida, o primeiro louvor da noite. A minha boca eu abro bem alto, vou dizer.
Amém, amém, amém. A canção da nossa vida deve sim ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, Jesus inteirinho deve ser o Senhor da nossa vida. Então cantemos todos juntos com bastante entusiasmo: Jesus, tu és a minha vida. Jesus maravilhoso, a nossa vida, o centro dos nossos ideais, o centro dos nossos pensamentos. E o que importa agora, já que Jesus é tudo isso, né? Que maravilha que Ele é tudo isso. Então, cantemos Brilha em Mim.
Amém, que Jesus é a nossa vida de fato e de verdade. É o que Ele quer para cada um de nós, é tomar conta da nossa vida, fazer parte da nossa vida, participar em todos os detalhes, né? Que esse momento de louvor e adoração cresça em nossos corações com essas mensagens maravilhosas. E agora vamos cantar acerca da volta de Jesus. Servos de Deus,
Prepare suas malas. Nós temos uma viagem para fazer. Jesus não vai demorar. Cristo está voltando. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Então, queridos, preparem as malas. Nós vamos subir. Amém. É o nosso desejo, é o meu desejo e com certeza é o seu desejo também de viver com Jesus. Portanto, esteja pronto, arrume suas malas, coloque a sua vida em dias, porque Jesus está voltando para nos levar. E aí a gente lembra logo da história das virgens, né? As que estavam preparadas e as que não estavam. As que não estavam, todo mundo conhece a história, perdeu a festa. E a festa eterna que nós viveremos no céu, ao lado de Jesus, eu não quero ficar de fora. E eu sei que você também não. Então esteja pronto, prepare suas malas, porque Jesus não tardará.
Amém, amém, amém. Jesus vai voltar, nós vamos para o lar. Nós vamos para o lar. E é o meu desejo, é o seu desejo, e as malas devem estar prontas. Amados irmãos, mais uma vez eu quero desejar a todos que sejam bem-vindos a esta Igreja de Deus, a Igreja Virtual. Estamos aqui de quarentena devido ao aumento de casos, na nossa igreja sede. Então, foi uma ideia sábia, uma opinião sábia, fechar por esses dias até que todos os casos se resolvam. E graças a Deus, Deus está no controle. Nosso irmão João já está há alguns dias em casa. Nossa irmã Clarice já está fora de todo risco. E que continuemos a orar pelos demais, queridos. Que continuemos a orar pelos demais. Neste momento, de uma forma bem especial, vamos continuar o nosso louvor e adoração. Se você está sentado, eu queria te convidar para ficar em pé. Eu não vou levantar porque senão a câmera corta a minha cabeça. Mas levante-se, fique em pé onde quer que você esteja e com toda emoção e com toda vontade, eu declaro que este seja o hino oficial desta noite. Então vamos todos juntos cantar Eis-nos prontos. E antes de eu soltar, eu quero só dar uma passadinha aqui no chat e dar boa noite, seja bem-vindo para algumas pessoas que já estão conectadas, Gil Lindão, Argemile, Elaine, sejam bem-vindos. Minha interna namorada, Teca, seja bem-vinda. Adenildes também. E a irmã Ana Lúcia, sejam todos bem-vindos a essa casa virtual, essa casa de oração virtual. E eu quero já avisar também, antes de cantarmos o hino inicial, quem tem seu pedido de oração, hoje é uma quarta-feira, e nós continuamos com o nosso costume, pedidos e agradecimentos. É só digitar aqui no chat, que eu terei o prazer e a honra de ler para que todos possam acompanhar os seus pedidos e suas orações, tá certo? Vamos cantar todos juntos, Eis-nos prontos! Todos juntos. Todos prontos, disse o mestre, há comigo padecer. E acordando responderam, eis-nos prontos a morrer. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus. Ser leais, ó Jesus, venha ajudar-nos a olhar para os céus e a ser templos teus de paz, amor e luz. Quando vimos ondas negras de tristeza sobre nós, eis-nos prontos a seguir-te, ergueremos nossa voz. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus. Nós vamos ser leais, ó Jesus, venha ajudar-nos a olhar para os céus
Amém, amém. Louvado seja o nosso Deus. E nesse momento, queridos amados irmãos que estão presentes aqui nesta live, quero te convidar agora, de forma bem reverente, onde quer que você esteja, elevar o seu pensamento aos céus. Se você puder fechar os olhos, sim. Se puder ajoelhar, sim. Se não, não importa. O importante é que estejamos agora conectados com o Senhor através dessa oração. Vamos orar, vamos orar. Querido Pai, celeste e maravilhoso, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma quarta-feira especial que estamos aqui passando de forma online, a tua igreja reunida, vivenciando o teu amor, vivenciando a tua graça, vivenciando também, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Pai querido, que o teu Santo Espírito seja o centro desta programação. Ao falarmos, ao cantarmos e ao ouvir de Ti, que possamos ser agraciados com o poder da Tua Palavra. Fica conosco nesta noite. Aceita o nosso louvor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de ler um texto agora para a gente meditar um pouco na Palavra de Deus. E logo mais o nosso irmão Gil vai estar louvando ao Senhor através de uma canção. Ele já está conectado. Daqui a pouco vocês vão vê-lo e ouvi-lo e unir-se a ele também juntamente conosco nesse momento de adoração ao nosso Deus. 1 Pedro capítulo 1 e o verso 13 diz o seguinte: também considero justo, enquanto eu estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Vamos repetir? Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Jesus Cristo quer abrir os nossos olhos. Na verdade, tudo que Ele tem feito em nossa vida é abrir os nossos olhos e nos orientar. Que possamos estar com as nossas malas preparadas, que possamos estar prontos a seguir o Mestre para quando Ele voltar, subirmos juntamente com Ele. Vamos agora de louvor, de música com o nosso irmão Givanildo. Boa noite. Estão me ouvindo aí? Boa noite a todos. Gostaria que todos, aqueles que pudessem, que sabem a música, possam me ajudar a cantar, ok? Sob seu amor me reclino e descanso, ainda que noite confiante eu estou. Sob suas asas vou sempre abrigado. Fui redimido, seu filho já sou. Descansarei sob suas asas benditas. Sob seu amor a paz sentirei, paz e alegria infinitas, paz e alegria infinitas.
Se esse mundo não presta socorro, paz e alegria em Cristo hei de achar. Descansarei, descansarei sob suas asas benditas. Seu amor apacentirei, paz e alegria infinitas, paz e alegria infinita. Amém. Amém. Que paz essa canção trouxe ao nosso coração, viu, Gil? Deus seja louvado com a sua voz, com o seu talento. E realmente foi paz ao coração. E é bom saber que essa paz ela pode ser realmente infinita na vida de cada um de nós. Basta estarmos de malas prontas, né? Preparados para subir com Jesus. Amados, este momento eu gostaria de já adiantar os pedidos de oração, né? Eu solicitei que todo mundo aí fizesse o pedido de oração e, na verdade, eu vou dar mais um tempinho para quem quiser escrever aí no chat o seu pedido de oração, o seu agradecimento. E eu gostaria de ler mais um texto para depois mais uma canção do nosso irmão Gil, com esse violão aí, que trouxe justamente louvor a Deus e paz ao nosso coração com essa canção muito bonita. E eu quero ler aqui, 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e o verso 9. 1 Pedro capítulo 5, já estou em 2 Pedro, olha, 2 Pedro. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e o verso 9 diz o seguinte. Verso 8: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resiste-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Esse texto aqui é a realidade da nossa vida nos nossos últimos dias, não é, queridos? É a nossa realidade mesmo. Mas sede firmes, sede perseverantes, porque Jesus está voltando e a nossa redenção está próxima. Mais um louvor com o nosso irmão Gil, mais um louvor. É com você, Gil. Pode louvar ao Senhor. Você precisa ligar o microfone para a gente poder te ouvir. Perdão, agora estão me ouvindo? Pronto. Esse é um louvor conhecido porque ele vive na versão antiga. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, e ressurgiu e para sempre viverá.
está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei a glória de meu Jesus, que vivo está, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Gil, por essa participação bastante especial nesse culto de adoração e louvor ao nome do nosso Deus, culto de oração. E o momento agora é o momento dos nossos pedidos de oração. Amém. Uma boa noite, Gil. Boa noite, Ivan. Boa noite, pessoal do YouTube. Boa noite a você daí de casa. Todos que estão aqui para louvar a Deus, para ouvir Ele falar conosco. Todos sejam bem-vindos. Dalila, só um minuto. Eu preciso que você gire, faça a rotação da sua câmera. Você está aqui de lado. É só ativar a rotação. Espera aí. Rodou ou não rodou, né? Ai, meu Deus do céu. Fechei. Cadê a rotação, gente? Eu já deixei. Rotação. Aqui, peraí. Você... Enquanto a irmã Dalila consegue rotacionar o celular, nós vamos adiantar com alguns pedidos que já chegaram aqui no nosso chat. Espero não pular nenhum aqui, né? Vamos tentar acompanhar aqui. Primeiro pedido aqui é da nossa irmã. Deixa eu ver se eu estou acompanhando direitinho aqui, só um minuto. Ok. Primeiro pedido aqui da nossa irmã Neide Chagas, ela está agradecendo a Deus por mais um amanhecer, pelo dom da vida e pelas suas misericórdias na sua vida. Ela pede oração por sua vida espiritual, por sua família e por uma amiga chamada Ana Paula, tá bom? Eu quero pedir oração também para minha irmã, quase minha xará, né, Edivana, está conectada também assistindo a nossa live, a nossa programação. Eu quero fazer um pedido em nome dela sobre a questão de saúde, né? Um probleminha aconteceu com ela hoje, esses dias, e ela está carecendo cada vez mais das nossas orações, né? Nós sempre estamos orando pelos nossos irmãos, pelos que conhecemos e pelos que não conhecemos, e ela está pedindo oração para que Deus restabeleça a sua saúde. Pronto? Dalila, pode falar. Boa noite, gente. Boa noite, Adivan. Novamente,
para vocês aí de casa também, do YouTube. É sempre bom nós estarmos aqui, né, aproveitando enquanto nós podemos pedir, né, a Deus para que Ele assim atenda as nossas orações conforme a sua vontade. Que Deus possa abençoar nosso culto de hoje de noite, né? É da minha casa para a casa de cada um de vocês. Mas, com certeza, Deus está presente com todos nós para nos dar o alento, a pertença e tudo aquilo que nós precisamos para continuarmos. Não é isso? Vamos fazer uma oração agora para iniciarmos a meditação dessa noite. Oremos. Santo Deus, nosso Pai Celestial, nós somos muito gratos a Ti, porque Tu és bom, Tu és um Deus de misericórdia, um Deus que nos revela o futuro e nos revela os Teus planos. Que o Senhor possa ser pedido com cada coração, com cada pessoa, que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger, e que o Espírito Santo possa falar hoje aos nossos corações, no mundo onde tem muitos sons, muitas vozes, a Tua voz é a mais importante, e é a que queremos ouvir hoje à noite. Em nome de Jesus, amém. Vamos... Eu queria só concluir aqui os pedidos de oração. Eu estava em andamento. Só mais um minutinho aqui para a gente finalizar essa parte, tá bom? Então tá bom, porque você pediu para eu começar, eu comecei, mas pode concluir então. Tudo bem. Bom, continuando aqui aos pedidos de oração, voltando aqui no chat para a gente ver, a nossa irmã Andréa Cavalcante está agradecendo a Deus pela vida, pelo cuidado com a família, e pelo cuidado que Deus tem dado à sua família, né? E a família na fé também, pelos irmãos, que graças a Deus estão recuperados e se recuperando do Covid, né? Irmã Ed Paula Muitinho, gostaria que orássemos pela gestação, né? Pela gestação dela. Vamos orar pela nossa irmã Paulinha Ed Paula. Irmã André também continua pedindo oração por ela, pela família, e continuamos a orar uns pelos outros. São seus pedidos e agradecimentos. Aqui, minha irmã colocando aqui, né, Divana Feitosa, peço oração por minha família, em especial por dois irmãos, Williams e Alessandro, são meus irmãos também, né? A irmã Elaine quer agradecer a Deus, agradece a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Apesar do seu esposo Zé ter testado positivo, ele cuidou de nós. Apesar do colega de Zé, né? O colega do irmão Zé Carlos testou positivo, ele cuidou de nós, e quando Zé fez o teste, testou negativo. Então, louvado seja Deus, né? Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, e Deus está conosco. E ela continua dizendo, se testarmos positivo ou negativo, Ele está cuidando de nós. Então, continuemos orando uns pelos outros, né? Irmão Moisés Almeida, agradeço a Deus pelas bênçãos e rogo para que sejamos fortes para enfrentarmos as mazelas da vida. Saúde e paz para todos, é o desejo do nosso irmão. E eu quero pedir oração também por uma amiga que está conectada também nos assistindo. Ela está com problema de saúde, com problema a coluna, né? É a nossa amiga Sandra. Quero desejar que seja bem-vinda, Sandra, à nossa live, e que Deus está contigo, e nós, nessa noite, estaremos orando por você, tá certo? Por todos os pedidos. Chegou mais um pedido aqui de Edivana Feitosa, gostaria de pedir oração também por Júnior, sobrinho de da nossa amiga Nora Ney. Ele está internado com Covid, e o estado é grave, né? Temos falado bastante de Covid, é um assunto, né, do momento, já há mais de um ano, mas não só isso, né? Todos os problemas de doenças que temos enfrentado, problemas financeiros, todas essas questões têm nos afligido, e esse momento agora eu vou convidar minha esposa para que possa fazer uma oração em prol dos pedidos que foram relatados aqui, dos agradecimentos também.
noite a todos. Eu aproveito que a gente vai esquecer de ler no chat. Peço oração por Vanusa, minha colega também de trabalho. Ela está assim, tendo um probleminha de estômago. Que Deus cuide dela e da família dela. Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus, amado Pai, somos gratos pelo cuidado que Tu tem tido para com Teu povo. Por favor, Senhor, continua no controle e no controle da nossa vida, por favor. Que todos os pedidos que aqui foram feitos, agradecimentos, possam ser aceitos por Ti. Que lá do trono da graça, Tu possas estar respondendo de acordo com a Tua vontade. Sara, Senhor, sara o Teu povo. Cuida daqueles que também não pediram, mas que no seu coração tem desejo também de restauração, tem desejo de que algo bom aconteça na vida. Continua neste culto usando quem vai falar a partir de agora da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Agora sim, neste momento, vamos à mensagem com a nossa irmã Dalila Reis. Boa noite, queridos. Boa noite vocês aí do Zoom que está aqui conosco, Gil, Edvan, Terezinha. Boa noite a vocês também aí de casa. Você que está aí no YouTube nos assistindo. Nós estamos fazendo aqui um culto, né? Da minha casa para a casa de vocês. A mensagem de Deus para nós nessa noite, né? E que bom que nós ainda temos a oportunidade de falarmos com Deus, de colocar sobre Ele os nossos pedidos, porque Ele vai ouvir e vai atender da melhor forma possível para cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que nós possamos agora ouvir a voz dEle fortemente no nosso coração e na nossa mente. Vamos levar uma prece ao Senhor, para que assim nós possamos entender, né, o que Ele falará conosco nessa noite. Oremos. Santo Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui na Sua Santa Casa. Na verdade, nós estamos na nossa casa, mas a Tua presença faz a nossa casa ficar santa, ficar iluminada e ficar protegida. Nós pedimos que a Tua palavra, Senhor, ela fale aos nossos corações hoje. Que eu não fale nada, mas que só o Teu Espírito fale aos nossos corações tão sedentos da Tua verdade e da Tua palavra ao nosso coração. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? A gente escuta muito aí, né, falar da palavra azar e sorte. E tem uma pergunta que sempre fazem, né? É sorte no jogo e azar no amor. Tem gente que fala isso. Algumas pessoas acreditam na sorte e outras acreditam no azar, né? Quando a gente vê alguém se dando bem no amor, nos negócios, a gente às vezes acaba julgando que aquela pessoa teve sorte. E aí, quando a gente pergunta para as pessoas de grandes resultados, para pessoas que performam bem, quando a gente pergunta para pessoas que realizaram seus sonhos, o que foi que aconteceu para que você chegasse onde você chegou? E aí, muitas das vezes, antes da gente perguntar, a gente faz o pré-julgamento, aquela pessoa teve sorte. Mas essas pessoas que alcançam, quando elas contam a jornada delas, elas dizem que a sorte, na verdade, é você estar pronto, é você se preparar na vida. Você está pronto. A vida é uma jornada, e nessa jornada você vai se preparando. E aí chega uma hora que chega a oportunidade. E aí a oportunidade é o encontro, a sorte, na verdade, é você estar pronto, encontrando a oportunidade encontrando você, e aí acontece aquilo que você esperava, ou muito mais do que você esperava. Então, tem um ditado que diz assim,
de um grande homem, né? E ele teve vários livros e tem livros maravilhosos que ele diz assim, ó: a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Estão entendendo? A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer, todo mundo quer vencer. Mas o porém está na preparação, certo? E aí eu estava num treinamento de inteligência emocional, treinamento maravilhoso. E aí o cara que estava treinando a gente, um cara maravilhoso mesmo, ele chegou e estava tentando correr uma grande maratona lá em São Paulo, né? Que tem essas maratonas. E aí ele tinha um treinador que ajudava ele. Aí ele falou, vou correr bem a maratona, é fácil. Só que o treinador dele corria muito mais que ele. E aí o treinador falou assim pra ele, falou, nossa, você corre isso tudo? Aí o treinador falou, corro. Aí ele, nossa, deve ser difícil, né? Ele falou que nada, é fácil. Correr é fácil, chegar é fácil. Correr uma maratona enorme, gigante, é fácil. Difícil é levantar cedo para treinar. Difícil é não comer o que se deve comer fora da dieta. Difícil. E aí ele começou a falar o que era difícil. Mas não era difícil chegar no final da maratona, ganhar a maratona. O difícil era se preparar. E, na verdade, essa é a realidade da vida. A sorte não existe. A sorte é o encontro de você estar pronto e chegar à oportunidade. Entendem? E nós também estamos na maratona da nossa vida cristã. Nós temos um nome de advento, né? Um nome lindo. E esse advento também nos mostra um caminho. Nós estamos num caminho, numa maratona. E quanto mais a gente anda, quanto mais os anos vão passando, esse caminho vai estreitando. E a maratona fica mais intensa. Mas olha, não vai ser difícil chegar. Vai ser muito fácil chegar no final do nosso caminho estreito. Entendam bem. Ellen White fala assim, que quando nós chegarmos lá, nós olharemos para tudo que nós vamos encontrar lá no céu e nós vamos falar, quão fácil foi chegar no céu. Quão fácil. Nós vamos procurar as nossas maiores dificuldades nesse caminho estreito e nós não vamos encontrar, não vai bater, não vai fechar a conta. Ou seja, eu paguei muito barato para estar num lugar grandioso desse. Então, o difícil não é chegar no céu. O difícil é se preparar para ele. E é isso que nós precisamos fazer hoje. Entende? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo passar para vocês? Porque o que eu estou passando para vocês é uma visão que isso tem acontecido dentro de mim. Eu tenho percebido. É a preparação que é o segredo de todo sucesso. A preparação é o segredo de alcançar o nosso resultado. E o nosso resultado é estarmos no céu, é chegarmos lá. É a gente nadar e conseguir entrar, não morrer na praia. E eu quero que vocês leiam alguns versos comigo, porque a Bíblia está cheia de histórias, cheia de advertência, para que nós possamos olhar para nós mesmos. Cada um tem que se examinar. Ninguém aqui tem que julgar ninguém. Cada um tem que se examinar a si mesmo, ao seu coração, sua mente, seu estilo de vida, e ver em que lado desse caminho nós estamos. Por favor, abram aí, em Mateus no capítulo 24, Mateus capítulo 24, no versículo 42, que fala algo interessante, que fala sobre a figueira, né, uma parábola, que fala sobre a figueira. E tem algo interessante para nós aqui. Todos acharam? Posso ler? Vou ler aqui, tá certo? Mateus capítulo 24, no versículo 42, diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora
que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós percebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aqui está dizendo que o pai de família, se ele entendesse quando o ladrão estivesse ali passando por aquela rua, fazendo estratégias para entrar na casa dele para roubar, ele fecharia a casa de forma mais segura, talvez, né? Ele não dormiria, porque ele ia ficar esperando o bandido armado. E aqui é uma analogia que certamente, não é eu acho, é certamente quando o Filho do Homem vier, muitas pessoas estarão dormindo. Muitas pessoas não entenderão. Nossa, já tão cedo? Eu sabia que vinha, mas não sabia que era tão cedo que vinha. E aí a gente entra aqui na história das 10 virgens. Está lá em Mateus 25. E eu quero ler essa história. Então a gente já começa aqui dizendo que é para a gente vigiar, porque a gente não sabe o dia em que Jesus vem. Mas a parábola da figueira, ela nos mostra que a gente não sabe o dia exato, mas a gente precisa conhecer o tempo. A mulher, quando ela está grávida, ela sabe quando ela já está perto de parir, né? Vai dando sinais. A criança vai dando. É perceptível no corpo dela, o que ela sente. E da mesma forma, é como será a volta de Jesus. Quando a gente vai para Mateus capítulo 25, fala de uma parábola super conhecida por nós, né? A parábola das 10 virgens. E aí fala assim, Mateus capítulo 25, acompanha aí comigo. Mateus 25 que diz, a parábola das 10 virgens, e fala assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Ou sair, né? Sai mesmo. Sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte, ou para que não falte a nós, a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou um noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa parábola das 10 virgens é uma parábola que nos remete a como estará o povo de Deus antes que o nosso mestre, que o nosso noivo chegue, que ele venha. Nós sabemos que o mundo todo vai ficar dividido em 2 grupos. Essa divisão ela já está acontecendo. A gente sabe, né, que é as prudentes e as loucas, o trigo e o joio, aqueles que estão com a verdade, aqueles que estão, né, com a mentira. São 2 caminhos, o largo e o estreito. Então, aqui são 2 grupos de pessoas na igreja. Aqueles que professam estar esperando o noivo. As prudentes são aquelas que estão prontas, que se preparam. Elas têm um azeite com elas. Ela tem as vasilhas, as lâmpadas e tem o azeite. Nada adianta você ter uma lamparina se você não tiver o azeite.
né? Se você não tiver ali alguma coisa para poder ligar aquela lamparina. E as loucas não tinham azeite. E nós sabemos que o azeite é o Espírito Santo em nossas vidas. E aí, quando a gente vai lá para Eventos Finais, no livro Eventos Finais, lá tem uma descrição, eu acho que é no capítulo 6, que tem lá a vida e o devocional do remanescente. Lá Ellen White descreve como será a vida dos que serão remanescentes. Remanescentes são os que ficam, são os que restam, tá? E aí a gente já tira que a gente não pode se basear na maioria. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente não pode se basear na maioria. A voz do povo nunca foi a voz de Deus, tá? Não. Remanescentes são os que ficam. O dilúvio tinha muita gente, só Noé e sua família se salvaram. Então, os remanescentes são aqueles que ficam. E são eles que vão receber o Espírito Santo. E aí ela faz a descrição de como é a vida dos que serão remanescentes nos dias finais. É uma vida de preparação o tempo todo. Elas respiram, essas pessoas que serão remanescentes, elas respiram essa preparação em oração, em leitura da palavra, em defesa da verdade. É um comportamento diferenciado, certo? E aí eu acho bom vocês lerem depois. Eu acredito que muita gente que conhece também. Logo depois tem lá como é que será a descida do Espírito Santo e quem receberá. E quem não receberá também. Então, para se manter firme, e a gente precisa entender uma coisa aqui nessa história. Tardando o noivo e tardando o noivo, elas julgaram que o noivo demorou. De fato, né? Às vezes as coisas nunca acontecem como nós esperamos, e aqui está falando, não é quando você espera, é quando você menos espera que o noivo vem, que as coisas acontecem. Então, e tardando o noivo, demorou demais. Eu estou escutando isso demais, já tem tanto tempo que nada. Eu vou viver aqui um pouquinho, né? E aí, quem sabe depois eu acordo e volto. E tardando o noivo. Será que tem aqui alguém que está julgando, né, no seu coração, na sua mente, que o noivo está demorando? Que tarde virá o seu Senhor e o meu Senhor? Porque nós vivemos de acordo com as nossas crenças, tá? Crença é aquilo que você acredita como verdade. Crença é aquilo que você vive respirando aquilo ali. Ainda que seja consciente e inconsciente. Então, se eu acredito que tarde vem o meu Senhor, eu dou uma relaxada. Mas se eu acredito que ele vem hoje, eu não vou nem dormir. E aí, tardando, todas dormiram. Todas se cansaram. Mas uma classe de prudentes estavam com o Espírito Santo. E acordaram prontas para ir com o noivo. E as outras foram comprar, como nós sabemos. Ninguém pode dar o Espírito Santo a ninguém. A experiência pessoal com Deus, nós já sabemos que ninguém pode dar ao outro. É uma experiência pessoal que nós devemos ter com Deus. E aí que entra a preparação. Não vai ser difícil estar lá. O difícil é se preparar hoje. Quando eu leio Jesus no Getsemane, ele vai para o Getsemane e ele leva os 3 mais chegados, né? Pedro, Tiago e João. E ali ele já está triste até a morte, ele já está angustiando-se, já está angustiado, porque ele estava vendo o futuro naquele momento. E ele já estava angustiado, ele estava, né, fazendo a última oração de preparação. Mas a preparação dele foi a vida inteira. A vida inteira ele foi se preparando. Não foi de uma hora para outra. Não foi no jardim que ele se preparou. Foi uma vida. E aí no jardim culminou a decisão dele. E aí ele vai orar sozinho. Prestem atenção, lembrem comigo disso aqui. Ele vai orar sozinho. E aí ele está se sentindo só. Aí ele volta. E ele fala: Pedro, nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Nem uma hora vocês podem vigiar comigo? A verdade é o seguinte, que o espírito está forte, mas a carne é fraca.
E aí ele vai orar de novo. E aí diz que os olhos dos discípulos estavam o quê? Tão pesados de sono, que o cansaço físico, os olhos pesados, o sono era muito grande, que eles não podiam ir lá consolar o Salvador. Que já estavam o quê? Com a sua face desconfigurada. E aí a gente sabe que isso acontece 3 vezes. E qual é o comentário dessa cena? O que a Ellen White fala sobre essa cena? Ellen White fala o seguinte, que se Pedro, principalmente, tivesse ido vigiar, orar com Jesus naquele momento, ele não negaria o mestre. Entenderam? Se ele se preparasse, se ele estivesse ali com o mestre, ele não negaria. Mas ele negligenciou a preparação. E aí, quando veio a hora do você é um deles, ele disse, não, nunca nem vi. Não sei quem é. Se ele tivesse buscado, se preparado, ao invés de ir dormir, ele não negaria. E isso me faz entender muitas coisas. Esse momento que você está aqui, não é em vão. Esse momento que eu me dispus a estar aqui não é em vão. Eu acredito muito que todo o tempo que eu disponho de ler, de ouvir, de me arrepender, de buscar, é esses momentos que me fortalecerão para quando eu chegar lá, eu não negar o mestre, eu estar pronto. E na hora que Jesus precisou demonstrar o ato de coragem, de amor, ele estava pronto pela sua preparação de uma vida inteira. Infelizmente, Pedro não esteve pronto no primeiro teste. Mas depois, então, ele viveu uma vida de preparação. Ele entendeu o sentido da coisa, né, do evangelho. E aí, então, quando chegou o momento do teste, do último teste, porque foram vários, ele resistiu, foi até o fim, ele estava pronto. Entendam bem, Satanás, ele vai tentar tirar sua vida de uma vez. Ele nunca vai tentar te tirar do céu de uma vez só. Ele sempre vai te dar várias oportunidades, até que você vá caindo. Ele vai te cirandando com ideias, com crenças, com muitas coisas. Cada um tem o seu ponto, né? Seu ponto forte, seu ponto fraco. E ele nos conhece muito bem. Afinal, são 6.000 anos que ele domina a mente humana para desobedecer a Deus, para negar a Deus. Então, irmãos, o que acontece? Falando da minha vida, fazendo uma autoanálise. Não adianta a gente saber a Bíblia de cor. Não adianta a gente saber as 28 doutrinas de cor. Porque é o Espírito Santo que vai nos dar a força, a coragem que nós precisamos para os dias que nós estamos vivendo. A gente tenta tocar a vida, porque a gente tem que tocar para a gente não endoidar, né? Tem uma notícia aqui, outra notícia ali. A gente está vivendo na pele uma realidade, né? Assim, que a gente nunca imaginou viver. E aí a gente tem que tocar a vida, a gente tem que trabalhar, a gente tem que esparecer um pouco, senão a gente enlouquece. Mas nós não podemos negar o momento que nós estamos vivendo. Nós não podemos negar. E tem muita gente dormindo, achando que isso aqui é um simples momento, que crise, sempre passamos crise. E essa será mais uma. E seria talvez, né, bom, em alguns aspectos, para uns, dizer que não seria agora porque não estão prontos. Ah, Jesus vai voltar agora, dá tempo de eu fazer mais algumas coisas. Mas a verdade, gente, é que a Bíblia fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu sempre lembro que Noé passou 120 anos pregando de um acontecimento que era utopia, que era loucura para os homens. E quando chegou o momento, quando Deus já tinha decidido e fechado a porta da graça, da arca também da graça, passaram 7 dias como
dias comuns. E será da mesma forma. Talvez Deus, né, quando ele decidir o destino desse mundo como um todo, o mundo vai estar muito pior do que já está agora, mas talvez ninguém perceba do mundo. Só os que estarão selados perceberão que não existe mais graça para ninguém. Então, eu não posso mais negligenciar a minha preparação. Eu preciso orar como eu devo, eu preciso viver exatamente a luz que eu recebi. E é interessante porque Deus conduziu os animais, Deus tirou os animais, cada um segundo a sua espécie, de lá da... Como é que fala o nome, gente? Onde ficam os animais da floresta, sei lá onde eles estavam, cada um segundo a sua espécie, e eles foram entrando de forma ordenada na arca. E eles não perceberam que nada, isso daí ele tá ficando louco, não é isso não. Tem o trigo e tem o joio dentro da igreja, não tem? E não nos cabe julgar. Não julgue ninguém. Mas a Bíblia fala que pelos frutos a gente conhece, mas não julgue ninguém, porque muitas surpresas nós teremos. Mas quando o Espírito Santo descer em forma dobrada, as pessoas terão discernimento que as outras não entenderão. E aí vai dizer assim, essa pessoa está ficando doida. E a igreja vai ficar cada vez mais dividida, até que todo o joio saia e fique somente o trigo. E o trigo vai ficar para sofrer perseguições, como nós já sabemos, sofrer pressões psicológicas, emocionais. Virão coisas que a gente nem imagina como vai acontecer. Então, assim, eu gosto de ser muito realista e racional. Não adianta a gente ficar tapando o sol com a peneira do que vai acontecer e do que nós precisamos fazer agora. Eu não entendia por que a mensagem de saúde era tão importante. Eu sempre amei comer, viu? Comer bem, comer até eu falar, ai gente, tô cheia, chega. Sempre. E eu nunca me atraiu a mensagem de saúde. Eu só não comi o que Deus falava assim, ó, não é para comer que a gente sabe que é pecado, né? A alimentação primária. Mas a secundária, a reforma mesmo, eu nem ligava muito para isso. Eu respeitava, mas eu não ligava muito, não. E não entrava na minha cabeça por que a mensagem de saúde é braço direito do terceiro anjo. E aí, agora, nesse tempo de pandemia, eu estou entendendo tudo. O porquê que Deus quer tanto que nós entendamos sobre saúde. Por que Deus quer tanto que a gente se reforme na saúde? Porque o homem fala uma coisa, tá? Prestem bem atenção. O homem fala uma coisa, seja esse homem um doutor, um pastor, um cientista, seja ele qualquer um que queira ser, seja ele quem for. Ele pode falar o que for. Mas a gente sabe o que a palavra de Deus fala. Para quem estuda, para quem tem discernimento. Quem não tem, fica à deriva das informações que tem. Então, queiramos todos nós que possamos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque as coisas espirituais só discerniremos espiritualmente. E tem muita gente que não discerne muitas coisas, infelizmente. Não nos cabe julgar, mas tem muita gente cega. Então, quanto é que você se prepara para essa última maratona da sua vida? Quanto você está se preparando como pessoa, como personalidade? Eu tenho aqui, eu tenho na minha casa, no quarto, né? Um mural de planejamento de tudo que eu ia realizar. Das viagens que eu ia fazer, do trabalho, né? O quanto a gente vai alcançar, em que tempo a gente vai alcançar, a relação, né? O casamento, tá tudo lá, certinho. E vai acontecer, tá acontecendo mais ou menos do jeito que eu planejei. Só que eu preciso confessar uma coisa para vocês, que eu vou ter que começar agora a ponderar minha energia. Se eu tentar entrar pelo caminho estreito, com todas as minhas bagagens e planos terrestres, que não é errado, mas eu preciso conhecer o tempo que eu estou vivendo,
e eu preciso canalizar mais a minha energia para um lugar propício, eu vou me perder com tudo isso. Entende o que eu estou falando? Então eu tenho minhas bagagens para deixar. Será que o tempo que eu estou pensando muito no meu trabalho, no meu futuro, na minha construção, em mim, nas coisas que eu tenho planejado para cá, será que eu tenho levado mais tempo para isso ou mais tempo para o céu? Quando chegar a hora da decisão, será que eu vou estar pronto? Porque a preparação, gente, não é da noite para o dia. As crenças, não é da noite para o dia. Sabe por que José nunca pegou a mulher de Faraó quando ela se ofereceu? Não era porque ele é bonzinho somente. É porque isso não tinha passado pela cabeça dele. É ciência, tá? Na cabeça dele, ele nunca tinha desejado ela. Porque se na cabeça dele ele já tivesse desejado ela, na oportunidade ele pegava ela. Ele ficaria com ela, ele pecaria. Porque já tinha passado pela cabeça dele, estava lá. Então, a gente precisa trabalhar a nossa mentalidade. Se hoje você é uma pessoa com muito medo, uma pessoa que não se posiciona em nome da verdade, se hoje você é uma pessoa que quer agradar todo mundo, se hoje você é uma pessoa, eu não quero que fulano me olhe mal porque eu penso diferente, e você entende que é verdade, sem desrespeitar ninguém, imagina lá, quando tiver um mundo te pressionando para fazer o errado. Para o mundo vai estar certo. A ciência vai dizer que está certo, a economia vai dizer, todo mundo vai dizer que eles estão certos. Mas você, a tua consciência, o teu conhecimento, o teu discernimento sabe que não. E aí? Então, irmãos, o que eu posso dizer aqui é que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Se nós não tivermos vontade hoje de conhecer quem é Deus, nós não venceremos, não chegaremos ao final do caminho para encontrá-lo face a face, porque não era legal falar com ele aqui. Outras coisas aqui era mais interessante do que ele para mim. Ou para você. Entende? Então, Pedro estava despreparado quando chegou a hora dele. A mulher de Ló estava despreparada, ela não estava pronta. Você é uma mulher de Ló do século XXI? Ou eu sou? Você é aquele servo infiel ou servo fiel? Quem é você? Eu queria finalizar com uma parábola aqui, agora que ainda está em Mateus capítulo 24, no versículo 45 até o 51. Olha o que diz aqui, a parábola do servo bom e do servo mau. Diz assim, Mateus 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quem é o servo fiel e prudente que Deus confiou um monte de coisa para dar sustento a tempo, no seu tempo, para dar um fruto no tempo certo? Aí verso 46, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, disser com ele, meu senhor demora-se, passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em que a hora ele não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá ranger de dente, choro e ranger de dente. Então tem o servo bom e o servo mau. O servo bom é aquele que trabalha. Não, meu senhor está vindo. Eu tenho que arrumar a casa. Eu tenho que arrumar o meu negócio aqui porque eu vou receber visita. E o servo mau é aquele que fala, não vai vir agora. Ele fala no seu coração. Ele fala no seu entendimento. Não é agora. Não é bem assim. E aí ele faz o que ele acha que tem que fazer. Ele negligencia, né, muitas coisas importantes. E aí é nessa hora que, infelizmente, ele é pego despreparado. Eu vi uma história que o pastor Jefferson contou e eu achei muito interessante. A gente está vivendo numa época de fake news. Tudo é fake news. Tudo é mentira. Tudo é notícia falsa.
E a gente sabe que nesse mundo aqui a mentira impera. Infelizmente, a mentira hoje está imperando e cegando os entendimentos, cegando as pessoas. Infelizmente, até dentro da nossa igreja. Tudo hoje virou política, né? E aí nem tudo é fake news. E quando aconteceu um negócio lá em Brumadinho, lá da barragem, né? Teve uma senhora que ela estava lá perto da barragem. Ela tinha uma motinha vermelha, uma bisa. Não sei se era uma moto. Era tipo, era uma bizinha, uma coisa assim, uma cinquentinha. E ela viu a barragem rompendo. Ela foi a primeira vez, ela estava lá em cima. E quando ela viu aquilo, ela desceu correndo, buzinando e contando para todo mundo: gente, corre! Sai daqui a barragem! Ela rompeu. E o povo ela disse que ela estava louca. A maioria das pessoas não acreditaram. Era surreal aquilo acontecer. Era uma tragédia grande. E as pessoas não queriam acreditar. O pior é que ela estava certa. E aí, os que acreditaram se salvaram. Ela salvou muita gente. Eu acho que se contabilizou não sei quantas mil pessoas em pouco tempo. Porque ela saiu avisando: gente, a barragem rompeu. Os que acreditaram saíram correndo e salvaram suas vidas. Mas os que não acreditaram, achavam que era fake news, achavam que ela estava ficando louca porque ela não tinha conhecimento, talvez, morreram lá, na barragem. Tiveram seus corpos, né, cobertos por lama. Nem tudo é fake news, irmãos. Nem tudo é tarde virá o meu Senhor, não é tão assim, é extremismo, é alarmismo. Não é. E com toda a sinceridade do nosso coração, nós precisamos perguntar a Deus: Senhor, o que eu preciso fazer agora? O que eu preciso deixar agora? Temos que deixar, sim, muitas coisas. A orientação para o que fazermos no tempo do fim está aí. Não busquem só de pessoas, busquem de você e Deus, você com Deus, e com a orientação que Ele deixou, o que você tem que fazer e o que eu tenho que fazer nesse tempo do fim. Se nós acreditarmos na advertência, se nós estudarmos por nós mesmos, nós não seremos enganados. Nós estaremos prontos. Porque dia após dia, a nossa mentalidade está dizendo: cedo virá o meu Senhor. Quem cedo se levanta, se prepara, não fica desprevenido. Está pronto. Então, eu quero dizer para vocês que Jó estava pronto quando o tempo de prova veio para ele. Quando ele perdeu tudo, Deus era mais importante para ele. Paulo, gente, eu tenho uma admiração muito grande por Paulo, porque ele era um homem de personalidade. Ele falava mesmo, com verdade, com amor, com humildade, mas ele falava. Ele não temia o sistema, ele não temia o que as pessoas da igreja falariam, os fariseus. Não, ele era um homem de palavra. E quando chegou a hora, a última hora, ele estava pronto. O servo fiel estava pronto quando seu Senhor chegou. E o próprio Jesus esteve pronto quando ele, antes de qualquer um de nós, precisou se entregar. E a pergunta é: você está pronto? O teu conhecimento está bom? O teu tempo com Deus está bom? As tuas crenças estão firmadas no lugar certo? Você está pronto? Você está pronto? Nada vai melhorar. Nada. E a única coisa que precisa melhorar é a sua e a minha comunhão com Deus. Porque ao final do caminho, nós estaremos com o nosso Salvador. E Ele tem uma coroa com um nome novo para você. Ele tem uma coroa cheia de estrela para você. E nada vai valer. Não a coroa, não é as ruas de ouro. Nada vale mais do que contemplar o rosto e a face do nosso Mestre. Amém? Esteja pronto você. Decida hoje viver diferente. Eu estou pedindo muito a Deus, meu Deus, eu preciso deixar. Eu vou deixar. É decisão, né? Eu vou deixar, eu vou desacelerar. Eu vou canalizar minha energia. A gente buscar muito mais do que eu busco qualquer outra coisa aqui nesse mundo. Porque eu não vou me perder pelas coisas
que o diabo vem nos assaltando, para que nesse pedacinho do caminho a gente acabe caindo, né, no precipício da perdição. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça sua fé e que você seja uma pessoa firmada na rocha que é Cristo e que por Ele você esteja disposto a sofrer qualquer coisa, como Ele fez isso por você também. Amém? Edvan, tá me ouvindo? Tem alguém aí, gente? Edvan? Acho que tá atrasado, não sei, né? Porque pelo YouTube tem um delay. Eu ia pedir pra gente cantar uma música, mas vamos fazer uma oração por conta do tempo. E que Deus nos abençoe. Oremos. Santo Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus que dá o sonido certo na trombeta para nos acordar. O Senhor fala conosco porque o Senhor vê a sinceridade do nosso coração. O Senhor sabe a nossa história, o Senhor conhece quem somos nós aqui no íntimo. E o Senhor deu o seu sangue para que todos nós pudéssemos ter direito à árvore da vida, a uma vida feliz, plena, tranquila, uma vida sem pecado. O engano será muito grande, os assaltos são grandes, mas nós pedimos pelo poder do Espírito Santo que o Senhor possa reavivar o nosso coração, que a mornidão espiritual não encontre lugar no nosso coração e que possamos ser servos fiéis aonde quer que nós chegarmos. Qualquer coisa que a gente venha passar, nós queremos, Senhor, ser fiéis a Ti sobre todas as adversidades e todas as provas. Eu te peço que o Senhor fortifique cada irmão, especialmente da igreja do 21 de setembro. Que o Senhor abençoe cada liderança, que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor traga luz, traga paz, que traga o Espírito Santo para nos alcançar, para nos aquecer, para que assim a gente possa anunciar para tantas pessoas no mundo que em breve Jesus voltará. Nos abençoe, nos perdoe e nos transforme. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus abençoe você, que você tenha uma ótima noite e um restante de semana feliz e em paz. Deus abençoe. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça